Uma vez os discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram: Senhor, a multidão que ouviu seu sermão, que ouviu suas pregações até agora, eles estão morrendo de fome, eles não trouxeram comida, estão aqui há muito tempo. Despede eles rapidamente, porque eles precisam ir pelos caminhos e tentar encontrar um lugar para comprar alguma coisa para comer. E aí Jesus chega para eles e diz: dai-lhes vós de comer. Eles ficaram até escandalizados. Um dos discípulos disse: Senhor, mesmo que a gente tivesse uma quantia enorme de dinheiro, não ia dar para comprar pão para toda essa gente. Imagina. Bom, isso acontece nos dias de hoje de uma outra forma. A primeira parte da história nós podemos dizer que é como uma oração. Nós vemos o problema de alguém e nós oramos para que Deus solucione o problema. Dessa forma, nós estamos lavando as mãos para não sermos, de alguma forma, interrompidos daquilo que nós queremos fazer. Que o problema daquela pessoa não venha atrapalhar a nossa vida, não venha nos trazer dor de cabeça. Então, Senhor, olha, meu vizinho está precisando disso, talvez alguém da igreja, né, você pode falar, está precisando disso, alguém lá no trabalho está precisando de alguma coisa, e aí, se você prestar muita atenção, provavelmente Deus vai te falar, você resolve, vai resolver. Eu te ajudo, eu faço o que for impossível e você faz o que for possível. Bom, nessa história Jesus multiplicou o pão, lógico, foi um milagre, foi sobrenatural, mas ele falou, agora vocês vão distribuir os pães. E os discípulos tiveram que distribuir os pães. Com esse assunto, com essa história, eu quero falar sobre um assunto importantíssimo que eu gosto de falar, tenho muito a aprender na prática e creio que a maioria de nós temos algo a aprender, e eu diria até temos muito a aprender com respeito a esse assunto. A diferença entre ser religioso e ser espiritual. Você crê que Deus quer que uma pessoa fique dentro de um mosteiro dia e noite, morando lá, só rezando, mal tendo contato com o mundo aqui fora, não tendo família, não tendo filhos jamais, não tendo contato com nada, sendo totalmente isolado da sociedade? Acho que é isso que Deus quer. Bom, isso é o mundo religioso. Muitos preferem viver no mundo religioso porque ele é superficial, ele é feito de rituais, na maioria das vezes ele não custa muito pra gente, né? Então é muito mais fácil você estudar a Bíblia com uma pessoa do que você ficar ao lado da cama de um enfermo dando sopa na boca dele, não é verdade? Ou então é muito mais fácil dar um estudo bíblico do que trocar a fralda de uma pessoa, de um adulto, imagina. Que coisa complicadíssima. Bom, é lógico que dá para se falar muito sobre isso, dá até para escrever um livro sobre o assunto, para falar a verdade, mas hoje nós vamos ficar só nesse vídeo, tá bom? Você prefere orar pelas pessoas ou você prefere, desculpe, botar a mão na massa, arregaçar as mangas e ir trabalhar e ajudar a pessoa? Sabe, eu já falei isso pelo menos em 2 igrejas, muito tempo atrás. Se tiver alguém passando necessidade numa igreja, e essa igreja orar, pedindo a Deus que supra a necessidade dessa pessoa, e esses membros forem sinceros, provavelmente eles vão ouvir a voz de Deus dizendo assim, olha, eu já dei todas as bênçãos
que essa igreja precisava. Só que as bênçãos estão distribuídas de maneira diferente. Então, o João tem 5 mil reais, o Pedro tem 10 mil reais, o Augusto tem 2 mil reais, mas juntando o dinheiro de todo mundo, dá para todo mundo viver bem e saldar as necessidades ou a dívida dessa pessoa que está passando por dificuldades. Não é interessante? Só que nós preferimos orar, né? É igual a história do planeta Terra. Nós falamos, tem tanta gente morrendo de fome, mas não é por falta de alimentos. Não é por falta de alimentos. Isso aí eu gostaria até deixar bem claro para o ateu que fala que Deus é mau, que deixa as pessoas passar fome. Não é Deus que está deixando ninguém passar fome, não. Ele abençoa tanto o nosso planeta que nós produzimos, o último número que eu vi, 20% a mais de alimentos do que o que nós precisamos. Fora o que desperdício de alimentos, né? Quanto que vai jogado no lixo, né? Eu lembro anos atrás, hoje eu não sei como é que tá, a colheita de banana, por exemplo, no Brasil, 30% ia para o lixo, porque não sabiam colher direito e armazenar, etc. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu lembro quando o Collor queria ser presidente, ele entrou aí num galpão e mostrou uma quantidade enorme de arroz apodrecendo. Isso ainda acontece, mas era campanha eleitoral, né? Ele não fez nada. Vocês sabem disso. Aliás, ele roubou ainda o povo, né? Como vocês sabem. Enfim, nós temos que acordar para essa realidade. Eu tenho insistido em dizer: Deus não é um ser religioso. A Bíblia não é um livro religioso. A experiência com Deus não é uma experiência religiosa, simplesmente. Ela inclui a religião, mas não é só isso. Tá? Um tempo atrás eu estava reunido com um grupo de religiosos e eu falei para eles: nós temos uma Bíblia que nos deu um Deus, ou nós temos um Deus que nos deu a Bíblia? Aí eles falaram: as duas frases estão corretas. Eu, não estão. Deus é muito antes da Bíblia. Deus é eterno, ele nunca nasceu. A Bíblia veio a existir em um determinado tempo para benefício do ser humano, para nos mostrar algo sobre o caráter de Deus, mas ela é oriunda, derivada de Deus. Não foi ela que nos deu Deus. Isso é coisa de religioso, realmente. Então a Bíblia foi dada a nós para que nós vivamos uma vida maravilhosa, útil, inteligente, de serviço, de restauração, eu gosto de usar essa palavra, de amor, de paz, tudo aquilo que Deus quer para nós. Então, o religioso ele faz assim, vamos supor, existe uma seta da vida dele para a Bíblia. Ele vive uma vida religiosa, que muitas vezes é contrária à vontade de Deus, muitas vezes. E o espiritual, ele pega a Bíblia com uma seta para fora. Ele aprende da Bíblia para viver. Entende? Ele aprende da Bíblia para ter uma vida humana, não assim uma vida religiosa, esquisita ou limitada, ok? Poucos são chamados por Deus para serem líderes religiosos. É uma profissão. Todas as outras profissões que são honestas também são chamadas por Deus. E Deus distribui talentos e dons aos homens para que eles aperfeiçoem tudo aquilo que eles fazem. Ok? Então, já falei muito, queria falar muito mais coisas. Vou gravar um outro vídeo a respeito do assunto, mas nós somos chamados para sermos pessoas espirituais. Pessoas que testemunham e que representam a Deus. Obrigado pela sua atenção. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe
colabore com o nosso crescimento. Eu agradeço muito em nome de Jesus. Amém.